Dar meu boa noite, Thaís Arbex, em Brasília, Raquel Landim. Temos o grande prazer de ter conosco aqui na nossa bancada Christopher Garman, responsável pela parte brasileira da Eurásia. Muito obrigado por ter participado, por estar participando, Christopher. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E Caio Junqueira, meu parceiro. Boa noite, Caio. Vamos então começar pelos números. Os últimos dados da Datafolha, pago encomendado pela TV Globo, estão com os votos válidos. Preste atenção, é um cálculo de votos válidos. Segundo esse levantamento, Lula 50%, Bolsonaro 36%, Ciro 6%, Simone Tebet 5%, Soraya Tronic 1%. Vamos a uma simulação de eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Lula 54%. Bolsonaro, 39%. Vamos lá ao nosso disclaimer jurídico, margem de erro da pesquisa, 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95%. Christopher Garman, a pesquisa vem em linha com as outras anteriores. Ninguém está se arriscando a prever se haverá uma segunda votação ou não. Você eventualmente se arrisca? Bom, nossa profissão de consultor político, você é pago para arriscar, então não tem opção de ter uma visão. Mas eu digo que, até para os nossos clientes, que tem certas apostas que você tem embasamento de dados comparativos, de modelos analíticos mais robustos, e você consegue gerar uma aposta com um número que você confia mais. Aí tem eventos como esses, que você pode dar até um número, fazer uma aposta, mas você tem que reconhecer que é intrinsecamente uma aposta muito mais difícil. Porque nós estamos, os dois fatores que vão pautar se nós vamos ter ou não ter um segundo turno, eu acho que se resume a dois grandes variáveis. Primeiro é a taxa de abstenção no dia da eleição. Aí tem um grande debate, assim, se a taxa de abstenção vai seguir o padrão das últimas eleições, será que pode ter variâncias dentro de certos grupos ou não, né? E aí a gente até vê uma certa diferença entre os institutos de pesquisa, se podem ou não contemplar esse variável. E o segundo é o voto útil na reta final da campanha. Na minha visão, a minha leitura é que o presidente Lula provavelmente não vai chegar lá para prevalecer no primeiro turno, porque eu acho que um dos principais institutos que estão mostrando que 50% do voto válido, 51%, 52%, geralmente são institutos face a face, eles captam bem a preferência do eleitorado de menor renda e menor escolaridade, mas eles não calibram bem essa taxa de abstenção nesse segmento. Então, geralmente, eles sobreestimam o apoio da esquerda, nesse caso o Lula, de uns 2, 3 pontos percentuais. Então, se a gente faz esse descontínuo, provavelmente não chega lá. E eu acho também que o movimento do voto útil, não sei se tem mais chão pela frente, a gente pode discutir isso. Temos possibilidade, sim. Tem um bom tempo nosso pela frente para entrar nessas questões. Queria trazer primeiro nossas duas moças para a conversa. Thaís Arbex, começando por você. O que as campanhas estão achando, Thaís? Nós estamos diante daquela situação que os americanos, adoro aquela expressão dos americanos, too close to call. É muito apertado para se poder fazer uma previsão. Ou as campanhas têm alguma certeza? Não, William, conversando nas duas campanhas hoje, o que a gente tem do lado do presidente Jair Bolsonaro? Tem a convicção de que haverá segundo turno, embora nas redes sociais os aliados do presidente tenham começado um movimento primeiro turno. A gente viu ministros já postando isso nas redes sociais, mas há uma convicção de que sim, vai para o segundo turno. Do lado do PT, há esse esforço de conquista do chamado voto útil, de tentativa de resolver a eleição no domingo, mas hoje eu ouvi uma análise bastante interessante de um importante integrante da campanha. Ele disse, Thaís... Da campanha do Lula? Isso. Okay. Isso. A gente precisa ter cuidado para não transformar uma ida ao segundo turno em frustração, porque desde sempre essa eleição seria resolvida em 2 turnos. Nunca ninguém imaginou que seria em primeiro turno. Então, a gente está trabalhando, tem um trabalho para isso, mas não será uma derrota ir para o segundo turno. Então, eu senti que, embora haja o esforço, tem um time ali de puxando, sabe? Tentando trazer um pouco para o pragmatismo e para o pé no chão, William. Raquel.
você detectou nas suas conversas diárias com várias fontes nas campanhas? William, tinha uma perspectiva mais animada em relação a isso, à medida que você vinha as pesquisas cada hora subindo um degrauzinho, esse movimento intenso dessa terceirização que o PT fez do voto útil, porque não é o Lula que pede diretamente, são diversos segmentos da sociedade, muitas vezes não ligados a ele ou até contrários, né, nesse processo que eles chamam de democrático. Essa última pesquisa da Datafolha que acabou de sair, ela foi opa, porque ela coloca os 50%. E aí, diante do que o Christopher estava falando, que eu conversava há pouco com o professor Antônio Lavareda, e ele falava o mesmo. Como você tem um nível de abstenção que esses institutos não captam bem e a abstenção costuma ser maior na classe mais baixa, e o PT está trabalhando muito isso. Está tentando viabilizar a passagem de ônibus, está fazendo campanha na rua, mas é difícil, é mais difícil nesse segmento, porque custa para as pessoas irem votar. Então, assim, essa pesquisa da Datafolha, ela não mostrou um crescimento para cima de 50%, uma margem ali, né, quando o Fernando Henrique ganhou, ele estava em primeiro turno, ele estava com uma gordura ali para perder. E ela não mostrou uma desidratação mais clara da terceira via. Então, assim, essa pesquisa da Datafolha foi opa, mas concordo com a Thaís. Tem muita gente dentro da campanha do PT que fala isso desde o começo. Olha, não é uma derrota. Agora, acho que na campanha do Bolsonaro vai ser visto como uma vitória, conseguir levar essa eleição para o segundo turno. Caio, o que você averigou nas campanhas em função desses últimos números? Bom, debate primordial nesse cenário, até domingo, até para uma definição. Mas o que me chamou a atenção nas conversas dos dois lados são os dois lados projetando a segunda-feira e a semana que vem com um cenário de segundo turno, tanto no PT quanto no entorno do presidente Jair Bolsonaro. Hoje o pessoal do PT me dizia que passado o domingo, Lula vai mergulhar nas campanhas estaduais, principalmente São Paulo e Minas Gerais, indo elas para o segundo turno. Já vai procurar o MDB, vai de alguma maneira tentar negociar algum espaço para Simone Tebet. União Brasil, também outro partido que... Eles já têm um plano para segundo turno, o PT. PSDB, por exemplo, acham que não consegue atrair formalmente, talvez um ou outro integrante. E do lado do Bolsonaro, também ali uma confiança, eles me dizem que a diferença ali está 4, 5 pontos, mas que vai para o segundo turno, confiantes nisso, né? Daí a gente tem que calibrar se é torcida ou se é... Mas, não, vamos tirar a torcida de lado, porque isso não vai ajudar ninguém nesse momento. Sim, quer dizer, ajudar ninguém, eu estou falando entre nós, estamos tentando estabelecer os dados da realidade. Sim, e aí eu achei interessante também no campo do Bolsonaro, dizendo de tentar de alguma maneira um diálogo com a Simone para o segundo turno e tentar de alguma maneira também algo relacionado ao Ciro. Ou seja, mas ele tem que chegar no segundo turno. Sim, mas as duas campanhas com planos muito claros sobre as 4 semanas seguintes ao primeiro turno. Isso me chamou muito a atenção. Esse é o cenário primordial. Sim, e o debate hoje sendo definidor. Resumo da ópera é um cenário imprevisível, é meio óbvio dizer isso, que está imprevisível, mas as campanhas estão trabalhando com o segundo turno. Muito embora também uma fonte muito próxima ao Lula me disse que ele já se porta naturalmente como presidente. E o jantar com os empresários, isso mostrou muito bem isso. E que hoje no debate ele deve ter essa postura já como um presidente e evitando conflitos, né? Então, mas eu não sinto um salto alto. Eu sinto um trabalho para ganhar em primeiro turno, uma avaliação majoritária de que não será possível e daí todo um planejamento já em curso pensando nas 4 semanas seguintes. Bom, vocês já mencionaram o debate que começa logo mais, né? Começa logo que a gente sair do ar. Nós vamos sair do ar exatamente para a gente poder assistir o debate também. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos ver como foram essas linhas ao longo da cronologia e depois vamos dar uma espiada em que medida vocês consideram que o debate é um evento decisivo, e decisivo seria só nesses termos, né, Caio? A única coisa que o debate pode decidir é se o Bolsonaro cai aqui. Ou para ele é vida e morte.
Vamos ver então, como é que, considerando os votos totais, que incluem brancos e nulos, qual foi o desempenho de Lula e Bolsonaro desde o ano passado nas pesquisas? E, evidentemente, ela sugere o que a gente pode esperar nos últimos dias. Confira na reportagem de Adriana de Luca. A pesquisa Datafolha desta quinta-feira, computando votos totais, traz Lula com 48% e Bolsonaro tem 34%. Os dois subiram 1 ponto cada em relação ao levantamento anterior. Há cerca de um ano, as pesquisas apontam o mesmo cenário: polarização entre Lula e Bolsonaro, com o petista na frente. Em julho de 2021, Lula tinha 46% dos votos totais contra 25% de Bolsonaro. Aos poucos, a distância entre os dois foi diminuindo. No dia 9 de setembro, a menor diferença, 11 pontos percentuais. Lula voltou a se distanciar e agora tem 14 a mais que o presidente. A última semana, antes da votação do primeiro turno, costuma reservar surpresas. Historicamente, candidatos crescem ou caem nessa reta final. O ex-presidente Lula pode se beneficiar da chamada corrente de opinião, que favorece o voto útil e ganha força, principalmente nas 48 horas antes da eleição. Além disso, candidatos que fazem oposição ao atual governo geralmente ganham mais votos nos últimos dias antes do pleito. Em 2006, Geraldo Alckmin, que na época disputava a presidência com Lula, aparecia com 32% de intenção dos votos válidos na pesquisa Datafolha a uma semana do primeiro turno. No dia da votação, recebeu 41% dos votos válidos. Em 2014, Aécio Neves, que disputava com Dilma Rousseff, aparecia com 23% das intenções de voto. Recebeu 33% dos votos válidos. Nas eleições anteriores era um pouco essa lógica, né? O segundo candidato, né, o segundo colocado, ele acabava recebendo o voto exatamente porque o eleitor não queria a primeira opção. Para Bolsonaro, a boa notícia é que entre 1994 e 2014, os líderes das pesquisas sempre tiveram desempenho eleitoral inferior ao que os levantamentos acusavam nas vésperas da eleição. A única vez em que isso não aconteceu foi justamente com Bolsonaro em 2018, que mesmo já na liderança, superou ainda mais as projeções e terminou o primeiro turno à frente de Fernando Haddad por uma diferença de 17 pontos. Para facilitar a nossa conversa logo mais, mas muito mais para facilitar a vocês a compreensão do momento, nós preparamos duas pequenas reportagens. Elas tentam trazer para vocês como é que foi a caminhada de Lula e Bolsonaro até chegar a esse ponto. A gente começa com o líder nas pesquisas, Lula. Aos 76 anos de idade, disputando sua sexta eleição presidencial, o petista volta à cena após passar 580 dias preso por acusações de corrupção movidas contra ele pela Operação Lava Jato. Lula deixou a prisão em novembro de 2019. Em abril de 2021, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o ex-juiz Sérgio Moro atuou de forma parcial nos processos contra o ex-presidente. Lula teve as condenações anuladas pelo STF e recuperou seus direitos políticos. O movimento mais significativo da nova candidatura em direção ao chamado centro do espectro foi quando escolheu para ser seu vice o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, antigo rival na disputa presidencial de 2006. Em ritmo de campanha desde então, vem tentando equilibrar o discurso para manter sua base de apoio e, ao mesmo tempo, minar a candidatura de Jair Bolsonaro. Vem criticando costumeiramente o teto de gastos e a reforma trabalhista, dizendo que as medidas passarão por revisão caso seja eleito. Também critica o chamado orçamento secreto, por tirar o controle do orçamento do Poder Executivo. Durante a campanha, o petista também prometeu que vai rever a atual política de preços da Petrobras como forma de controlar o valor cobrado pelos combustíveis no país. Quando ainda era pré-candidato, em abril, Lula defendeu a ampliação do direito ao aborto legal e classificou o tema como questão de saúde pública. Às vésperas do primeiro turno, conseguiu reunir o apoio de antigos postulantes ao Palácio do Planalto, como Marina Silva, Cristóvão Buarque e Henrique Meirelles, além de antigos críticos, como Joaquim Barbosa e Celso de Mello.
Nós estamos combinando para vocês uma grande linha, a linha do tempo, colocando em perspectiva dessa linha do tempo a caminhada na campanha eleitoral dos dois. Vocês assistiram a caminhada do Lula, vamos ver agora a do presidente Jair Bolsonaro. Após 28 anos como deputado, chegou à presidência com uma campanha fulminante em 2018. Agora busca a reeleição. Em seu segundo ano de mandato, passou a conviver com diferentes crises. A pandemia de Covid-19 foi a maior delas e culminou em uma CPI que desgastou a imagem do governo. Ainda em março de 2020, viu seu então ministro da Justiça, Sérgio Moro, pedir demissão, acusando o presidente de tentar interferir na Polícia Federal. Tentou criar seu próprio partido, o Aliança pelo Brasil, mas não conseguiu cumprir os requisitos legais para isso. Filiou-se então ao PL, partido de Valdemar da Costa Neto. Esforçou-se para trazer as Forças Armadas para o embate político, mas não conseguiu. Derrubou o ministro da Defesa e todo o comando militar em março de 2021. Na mesma época, houve aproximação com Arthur Lira, que disputava a eleição para a Câmara, e a chegada de Ciro Nogueira ao governo, se aliando de vez ao Centrão. Em seu governo, aprovou a reforma da Previdência ainda em 2019, o marco regulatório do saneamento e a autonomia do Banco Central. Em 7 de setembro de 2021, promoveu atos que levaram ao ápice a tensão institucional. Em julho deste ano, convocou embaixadores para um evento oficial no Planalto, no qual contestou a segurança das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro. Nos últimos meses, seu governo vem entregando melhoras nos índices econômicos. Também aprovou um pacote de bondades no Congresso, fazendo baixar o preço dos combustíveis e ampliando o auxílio emergencial até dezembro. Christopher, há um aspecto interessante nessas reportagens que nós preparamos, que é o seguinte: nós não nos preocupamos ali em dizer quem fez o que, quando e o que é. Nós tratamos de trazer para o público os fatos das campanhas, em função da linha do tempo e dessa trajetória das pesquisas que é extraordinariamente constante. Essa situação é inusitada, porque aparentemente os fatos de campanhas não mexem com essa linha das pesquisas. Ou estou vendo errado? Eu diria que teve duas fases. Primeiro, eu acho importante reconhecer, e vários outros têm feito esse ponto que eu concordo. Nós temos dois candidatos que entram nessa disputa muito bem conhecidos e logo as mudanças ao longo da campanha são menores. Porque quando a gente vê outras campanhas, geralmente tem um candidato que não é conhecido, ele entra, pode subir, aí a bolha estoura, isso é diferente. Então, dois campos muito consolidados, número um. Mas existe também uma nuance nessa trajetória. Se você olha os índices de intenção de voto ao longo do ano, houve um estreitamento, sim, de janeiro até setembro. Uma melhora de Bolsonaro. A gente estava vendo uma melhora consistente do presidente, sim. O índice de aprovação dele estava subindo, a diferença entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno e no segundo turno foram se estreitando. Por quê? Porque a economia está melhorando. Nós estamos com agora 3 meses de deflação, desemprego caiu para 9%. Então, e aí também todo o pacote de bondades que foi feito pelo governo. Então, mas o que foi curioso mesmo é que esse estreitamento não teve continuidade durante a campanha quando começou para valer no mês de setembro, né? E aqui eu acho que o que explica um pouco isso, é claro, pode haver um certo limite, mas acho que o presidente não fez uma boa campanha televisiva da mensagem, porque ele não estava focando nos temas que os eleitores estão mais preocupados, que é uma mistura do econômico com o social. E eu acho que a campanha do PT foi mais feliz em ser disciplinado nos temas que os eleitores estão mais preocupados. Então, acho que o Bolsonaro fez uma campanha ruim, ele atacou muito o PT, se defendeu perante as mulheres de uma maneira, do meu ponto de vista, equivocado, e como se diz em inglês, ele estava off-message. Então, acho que isso explicou um pouco. Perdeu o recado. William, posso complementar claro. o Christopher? Estava até perguntando para a Fernanda se a gente tem o gráfico de novo, não sei se a gente tem. Fernanda, nossa editora-chefe, está na retaguarda. Mas a gente consegue ver essa recuperação do Bolsonaro e eu atribuo ela a um outro fenômeno, Christopher, não só esse da recuperação da economia, mas de um eleitor que o Bolsonaro perdeu no final da pandemia, um eleitor que era dele, porque ele entrou nessa rejeição altíssima,
um eleitor que foi buscar uma alternativa no final do ano passado, onde surgiu ali o nome de Sérgio Moro, o nome de João Dória. Esse eleitor ficou um pouco perdido e, como não surgiu uma alternativa capaz de fazer frente a Lula, esse eleitor volta para Bolsonaro. Mas ele não volta em igual quantidade, não tem a mesma capacidade de mobilização que ele tinha em 2018, exatamente por causa da rejeição. E acho que a pandemia cobra uma fatura muito alta para ele, principalmente diante das mulheres. A gente vê que ele, entre os homens, ele até se recupera muito fortemente, mas diante das mulheres, a pandemia, a inflação, é uma conta que ele não conseguiu. Né? Estamos com o gráfico, Raquel, que você pediu a Fernanda. Olha só, tá vendo? Dezembro. Acho que foi o pico de baixa dele, ali era o final da pandemia, a gente já estava saindo muito daquele trauma, e aí esse eleitor buscou ali, eu me lembro que foi a época que se empolgou ali com Sérgio Moro, se cogitou se ele poderia atingir 2 números nas pesquisas. Esse candidato não apareceu, um candidato que pudesse fazer frente a Lula que sempre teve um teto ali, ó. Dá para enxergar muito claramente. Esse eleitor volta para Bolsonaro, mas não volta em igual medida que em 2018, por causa da rejeição e, particularmente, por causa da rejeição das mulheres. Sabe o que... Por favor. Thaís, você quer prosseguir? Queria fazer um adendo também. Acho que, além de todos esses aspectos que Christopher e Raquel colocaram, eu colocaria um terceiro elemento nisso, que é o fato de que o presidente Jair Bolsonaro, em 2018, vendia um outro personagem. Vendia um personagem antissistema, um personagem que era contra tudo isso que estava aí, um personagem que viria para colocar as coisas no lugar. Então, ele vem, Caio fala muito disso aqui nas nossas análises, ele vem no rescaldo da Lava Jato com esse discurso de antipolítica, só que ele tem que ceder à política. Então, há também, nesse pacote de rejeição, a gente pode juntar pandemia e todas as outras questões, essa não mais identificação do eleitor que buscava um salvador, alguém de fora da política para consertar aquilo que ele considerava errado. Posso entrar aqui? À vontade. Não, mas a Thaís colocou um bom ponto aí, mas eu até tenho uma visão um pouco diferente, né? Talvez contrária, no seguinte sentido. Eu acho que o presidente Bolsonaro, ele tem uma chance nessa eleição, precisamente porque ele ainda tem uma reputação de ser uma liderança que se contrapõe ao sistema, né? Eu entendo que ele pagou vários preços ao longo do manejo da pandemia, mas é interessante que, se a gente pega comparações de grau de confiança em instituições no Brasil ou medições do grau em que o eleitor desacredita do sistema, o Brasil está no topo do ranking global, junto com Chile, Colômbia e Peru. Então, quando o presidente bate no Supremo, quando o presidente briga com a mídia, eu acho que ainda encontra um eco de um setor da sociedade que dá uma base de sustentação muito forte. E a gente tem que lembrar que nós entramos numa eleição agora no Brasil depois de um choque global inflacionário que corroeu a renda das famílias com menos, assim, mais pobres, assim, da faixa etária até 2 salários mínimos, que foi um impacto brutal. A renda real caiu assim, quase 6, 7% em comparação com o período pré-Covid. Então, se a gente olha o ponto mais baixo do presidente, eu até não acho que foi o fim da pandemia. Foi quando o choque inflacionário pegou forte no Brasil e no resto do mundo no segundo semestre do ano passado. As duas coisas estão juntas, sim, na verdade, né, Cris? Eles estão concatenadas. Com certeza. Mas vamos comparar com outros governos na região. Nós temos outros presidentes que pagaram um preço relativo maior com esse choque inflacionário. A gente olha o governo do presidente Ivan Duque na Colômbia, ele terminou com quase 15, 20 pontos percentuais de aprovação. Sebastián Piñera no Chile também com um patamar menor. A diferença, e a gente olha na América Latina, quais são as duas lideranças que saíram desse choque inflacionário não com patamares de aprovação mais catastróficos. O presidente Bolsonaro e Manuel López Obrador do México. Duas lideranças que ainda propagam a imagem de lutar contra o sistema. Então, eu até acho que essa imagem que ele ainda continua a nutrir é um ativo, né? O grande desafio para ele é que ele não consegue superar
a queda na renda que ocorreu no segundo Eu tenho uma queria colocar também aqui que eu tô... Não consigo. A gente consegue se entender, mas em casa, por causa dos microfones, vira uma cacofonia completa. Deixa eu só olhar. Thaís, um segundinho de paciência. Claro, Caio, claro. a seguir você. Caio, por favor. Claro. Vamos lá. Como eu vejo essa eleição, eu acho que a gente podia, sugiro até um exercício de nós fazermos a leitura dessa campanha pelos xingamentos. Os principais xingamentos de um lado para o outro. Lula... Um contra o outro? Como que, no imaginário do brasileiro, um grupo xinga o outro? O Lula é o quê? Seria o ladrão, né? Não estou fazendo juízo de valor. Não. Você está reproduzindo o que se diz por aí. E o Bolsonaro, o genocida, né? Esses são os xingamentos, de lado a lado. E eu penso que esses xingamentos, eles traduzem o que a campanha inteira reflete sobre, na verdade, um conflito de valores colocados nessa eleição. Que um é o conceito do valor corrupção e o peso que isso tem na decisão de um voto. E o outro peso, talvez, falta de empatia, / má gestão, que ficaria vinculado ao Bolsonaro. E para essa eleição, o valor corrupção, ele fica menor diante de um conjunto de medidas e de um estilo de um presidente que, sim, antissistema por dentro do sistema, eu concordo, ele prevalece. Na formação do voto, o valor corrupção, ele fica menor sobre o outro valor, sobre esse valor falta de empatia. Tanto que, também, para concluir, o Bolsonaro, o maior adversário dele nessa eleição, é ele mesmo. Foi ele mesmo por um conjunto de medidas Pode seguir. Não, eu queria passar a palavra para a Thaís e depois eu tenho uma pergunta para fazer a vocês, para a gente amarrar esse pedaço que me parece interessantíssimo para a gente entender a dinâmica dessa corrida eleitoral, Thaís. Eu achei muito interessante o que o Christopher colocou, porque toda vez que o presidente atacou as instituições, como ele fez hoje na live, a campanha, o QG entrava em pânico, porque, segundo as medições deles, era quando o presidente mais perdia. Então, é interessante esse ponto que você coloca, porque é um personagem que ainda tem, né, segundo a sua avaliação, uma aderência no eleitor, mas, ao mesmo tempo, foi um assunto que a campanha tentou segurar muito, pediu, implorou. Havia até uma contagem ali interna nos bastidores, brincando. Toda vez que ele não atacava, os aliados diziam: estamos há um dia sem ataques ao Supremo e ao Tribunal Superior Eleitoral. Christopher, o seu argumento é muito interessante porque ele nos coloca também na comparação internacional. Deixa eu ver se eu entendi você corretamente. Se eu não entendi, você me corrige imediatamente. O personagem forte de apelo, o personagem Bolsonaro, é o antissistema, com tudo o que significa agregado a ele. Esse jeito tosco de se dirigir, que as pessoas entendem como sendo autêntico. Os ataques que ele faz, que uma parte do establishment político brasileiro considera abominável. A outra diz, não, finalmente alguém está dizendo as verdades sobre um sistema que está aqui montado para não deixar as pessoas progredirem na vida. Elas são vítimas do judiciário e por aí. Este personagem, você diz, ele tem um enorme apelo. O que destruiu o apelo desse personagem é, por um lado, inflação, deterioração da renda e da situação econômica, como as pessoas entendem que são as perspectivas de futuro. Agora vem a pergunta. Será que o que destruiu esse personagem não é ele mesmo, o personagem, como o Caio está dizendo? Aí, assim, a minha leitura é que, no fundo, para poder prevalecer nessa eleição, não basta ser esse personagem de antissistema. Eu entendo até o drama dentro, assim, da campanha bolsonarista, porque na medida que ele ataca as instituições, você gera um fuzuê, você repercute, você só fala sobre esse tema. E, no fundo, acho que o que a campanha também parte da campanha está querendo é que ele foque em temas sociais, econômicos, que quando você faz qualquer pesquisa de opinião, a grande preocupação é essa. Então, o que o presidente tem que encontrar um equilíbrio de nutrir essa imagem de uma pessoa que luta contra o sistema, mas não dominar a retórica ao ponto que você não ataca e pelo menos tenta trabalhar a sua falta de credibilidade nos temas essenciais dessa campanha. Então, aí que eu acho que a campanha do presidente perdeu o equilíbrio, tá certo? Então, mas eu só discordo no sentido que a razão que ele está mal nas pesquisas é porque ele bate nas instituições. Eu até diria
um pouco o contrário. Isso que sustenta uma base e permitiu ele atravessar esse choque inflacionário numa posição mais privilegiada do que seus pares na região. Pelo jeito, Thaís, Raquel e Caio, a campanha não soube entender isso. É difícil. A posição de candidato de oposição que o Lula tem é muito confortável. É extremamente confortável você ser oposição a um candidato que enfrentou, como eles dizem, de fato enfrentou duas guerras, a guerra da Ucrânia e a guerra da pandemia, mal conduzida, é verdade, mas se olharmos todos os vizinhos também, aqui, diversos países, os candidatos situacionistas, né, os governantes, né, perderam seus cargos. E isso independentemente de ser de esquerda ou direita. Então é confortável, é muito mais confortável ser oposição nessa quadra da política, tanto brasileira quanto mundial, do que você ser situação. Agora, daí tem um outro aspecto também. Como que você conduz? Como que você atravessa essas guerras? Porque não é dizendo... Eu vejo o grande defeito do presidente, talvez, essa falta ali de empatia. Acho que isso pegou muito, principalmente com as mulheres. E isso decorre, concordo com a Raquel, da forma como conduziu a pandemia. E não é a condução só a questão da vacina, é de não ter ido no hospital, né? Não ter se solidarizado. Mas, Christopher, o que você estava falando me colocou uma dúvida muito grande, porque a campanha do Bolsonaro, ela se bateu a campanha inteira entre dois focos, né? Eu acho que o Caio acompanha isso muito de perto. Um foco que acabou prevalecendo nesse final da campanha, que era de mostrar um Bolsonaro mais contido, que atacasse menos as instituições, até fez aí um meia-culpa, meio, né, mais ou menos, sobre a pandemia, enfim, tentaram moldar o Bolsonaro. E tinha um outro lado da campanha que defendia que não, que ele devia voltar ao personagem de 2018. Só que quando ele voltava a esse personagem, a rejeição subia e ele perdia voto. Por isso, esse lado pragmático da campanha acabou ganhando força. Mas você está dizendo o contrário. Não, assim, o que você constatou até ia colocar na mesa, né? Esse é um grande debate dentro do campo bolsonarista. Quer dizer, você tem uma ala que defendia ele ser autêntico como ele foi 4 anos atrás e a outra ala mais política, né, dos novos aliados, defendendo uma postura mais moderada. Mas, no fundo, assim, o meu diagnóstico é que não é nenhum nem outro. Eu acho que o presidente ele tem que encontrar, assim, teria que encontrar um equilíbrio entre nutrir essa imagem de ser antissistema, não pode desistir dessa imagem do que ele é realmente autêntico, mas você tem que atacar as suas grandes vulnerabilidades. Não é só o social e o econômico, mas é a falta de credibilidade de não se preocupar com os mais desprovidos, que foi algo que foi exacerbado da maneira com qual ele conduziu a Covid-19. Então, e essa é a principal razão, ao meu ver, que também pegou muito mais as mulheres, que o aumento do auxílio não está dizendo em voto. Porque aí você tem um grande ceticismo, assim, o que as pesquisas qualitativas mostram é que ele só está fazendo isso para comprar meu voto. E a grande razão é que, assim, qual o candidato que você confia para ter essa assistência maior? Lula, que criou o Bolsa Família, ou Bolsonaro, que fez isso na reta final da campanha. E isso que o presidente tinha que trabalhar, no fundo. Então, ele não podia só ficar autêntico da mesma postura do passado, ele tinha que agitar. Mas eu acho que a perna dessa autenticidade antissistema não deve ser menosprezada. E, aliás, isso é um tema que a gente vai ter que pensar no dia depois da eleição. Eu queria sugerir da gente olhar o nosso foco, dirigir o nosso foco agora para o Lula. A não ser que vocês tenham alguma outra consideração sobre a campanha do Bolsonaro. Porque isso tudo nós estamos... Por favor, Thaís, fica à vontade. Isso que Christopher colocou agora é super importante, porque na live de hoje ele volta a falar sobre tudo aquilo que tinha ficado de lado, né? Sobre TSE ser parcial, sobre questionar o resultado das urnas. Essa é a segunda vez nessa semana que ele fala sobre isso e talvez, acho que o próprio dia 2 possa nos dar um pouco de resposta desse dia seguinte. Não, tá certo, Thaís, tá certo. Então, Thaís, você continua com a palavra. Vou passar para você agora a seguinte missão. Vamos olhar para o Lula. A gente está vendo as trajetórias deles para o evento que logo mais aqui, quando a gente estiver saindo do ar, daqui 25 minutos vai acontecer. Lula tem sido crível como alguém capaz de montar uma grande coligação de pacificação? William,
Eu acho que eles tentaram e tinham uma expectativa um pouco maior, de grande frente, de frente ampla, lá atrás ainda, naquele jantar do ano passado, quando ele e Geraldo Alckmin apareceram juntos pela primeira vez. Ali, o clima era de que se formaria, de fato, uma grande frente ampla e que Lula conseguiria atrair toda a política, né, todos os partidos em torno de sua candidatura. A gente viu que ele não conseguiu atrair aquele que, para ele, era um dos principais objetivos, o MDB. Estou falando do MDB. Simone Tebet segue e segue numa trajetória bastante consistente, embora os números das pesquisas não cheguem a 2 dígitos, mas a gente tem visto um bom desempenho da candidata. Eu acho que talvez essa resposta, William, ela fique mais clara a partir do jantar com os empresários nessa semana. A partir do que a gente ouviu dos relatos dos empresários que estiveram ali. Há essa intenção, há Geraldo Alckmin a tiracolo ali, há acenos, há Henrique Meirelles, mas há também um ponto de interrogação sobre o que vem, né? Porque a Raquel sempre diz isso, que fica muito a garantia sou eu, tudo que eu fiz, olhem para o passado, e fica uma interrogação. Eu fico com inveja porque eu vejo que vocês conversam muito entre vocês. Quer dizer, eu não estou acompanhando às vezes. Então agora eu acho que o público também não sei que eles ficam vendo vocês o dia inteiro. Citei o que a Raquel diz normalmente na bancada. Eu queria que a Raquel repetisse isso também. Eu também queria saber o que a Raquel te falou. Nesse sentido, Thaís. Pelo seguinte, porque nós vamos falar do que a gente espera que eles façam logo mais no debate, né? E nós estamos construindo aqui uma expectativa em relação ao evento que todos nós vamos assistir logo mais daqui, quanto? 23 minutos. Então, deixa eu começar por você então, Raquel. A Thaís descreve o que eles tentaram fazer, ou vem tentando fazer. Tá dando certo? O Lula como o personagem capaz de estabelecer as pontes para todos os lados. Dando certo para ganhar a eleição ou dando certo para eventualmente formar um governo ou ambos? É a mesma coisa. Olha, William, não sabemos. Só vamos saber no domingo. Caio. Sobre ganhar a eleição. Okay. Ele também fez a diferença. Não, é sobre ganhar a eleição que a gente está falando do Lula, né? Como você quiser. Não, o Lula, a meu ver, a grande palavra, talvez, dessa campanha dele seja, pessoalmente para ele, renascimento. Você está assumindo que ele faz uma coisa para ganhar a eleição e outra para governar. Não, mas a ideia é a mesma. O Lula, ele montou a estratégia da campanha pensando não só na campanha, mas pensando também no governo. Isso para mim é bem claro. Quando ele coloca 10 partidos, quando ele coloca o Alckmin na vice, a meu ver, o grande fato político da campanha inteira é o Alckmin de vice, a simbologia disso tudo, passa a ideia assim de frente ampla e acredito que ele ganhando vai levar isso adiante. E com essa ideia toda, pessoalmente, para ele é um renascimento. O sujeito ficou 580 dias preso e voltando, né? Tem até tem artigos sobre isso, né? Comparando até com o queremismo, né? Quando o Getúlio saiu e depois voltou, né? Tem uma leitura política e muita semelhança também. Vocês conhecem mais do que eu, você principalmente mas eu li a biografia do Getúlio esse ano, né? A trilogia do Lira Neto. E tem muita coisa parecida. A oposição, inclusive. Exatamente. Mas em termos, a palavra da campanha do Lula é reconciliação e frente ampla. E acredito que ele vencendo, isso vai tentar ser jogado. Não vai ser um governo como o primeiro mandato, vai potencializar essa característica. Deixa eu ouvir o Christopher. Você fez uma descrição, e é bom assim, nós somos jornalistas, a gente tem um jeito de pegar essas coisas que você, como cientista político, como analista de risco, tem um outro jeito. Eu acho que essas perspectivas se complementam. Mas eu queria ouvir muito a sua perspectiva do personagem Lula. Você fez uma descrição muito detalhada do que é o personagem Bolsonaro, o que ali funcionou, o que não funcionou. E do Lula? Eu acho que o Lula não só se beneficia de estar na oposição num ambiente
onde todos os governantes sofreram com esse choque inflacionário, mas o Lula também se beneficia pelos relativos ativos que ele tem reputacionais como uma personagem política. Se a gente olha, assim, quais são os ativos do ex-presidente Lula e os passivos dele. Os grandes ativos é uma liderança que se preocupa com os pobres, que está associado a uma ascensão social, onde a classe média saiu, não é, e emergiu. Então, ele tem esse saudosismo passado, não é, que eu até brinco que nessa campanha, quem imitou o Donald Trump na campanha foi o ex-presidente Lula. Porque, no fundo, a mensagem dele é vamos fazer o Brasil grande de novo. Let's make Brazil great again. Não foi o Bolsonaro. E esse é o ativo dele, né? Porque no ambiente de... Vão ficar furiosos. E, no fundo, e o grande passivo dele... Tem razão. E o grande passivo do Lula, que é a corrupção, é uma preocupação muito menor do eleitorado hoje do que era 4 anos atrás. Então, veja que o passivo dele caiu e o grande ativo dele, olhando as preocupações dos eleitores, é onde ele é forte. Então, no fundo, ele só ampliou os ativos que ele tem. Ele disse, eu fiz isso no passado, vou fazer de novo. E ele listou vários programas. Então, acho que o personagem do Lula está alinhado com as preocupações do eleitor nessa eleição. E tem um conceito que é fundamental, que diferencia os dois. Se a campanha do Lula vende vende a expressão diálogo e conciliação e conversa com setores distintos ao petismo e ao lulismo, a campanha do Bolsonaro não consegue, de certa maneira, vender isso. Por quê? Porque hoje estava xingando o Alexandre de patife, né? Porque não foi na Fiesp. Eu sempre faço assim da Fiesp porque ela é aqui atrás, exatamente. Né? Ela está aqui, né? Janela. Dá pra gente olhar daqui. Não tá vendo, mas tem uma janela ali. Assim, o Lula foi conversar com os empresários, o Bolsonaro não foi na Fiesp. O Lula reuniu ex-ministros do Supremo declarando apoio a ele, ex-presidentes do Supremo, ex-presidentes do TSE. O Bolsonaro está xingando os caras. Então, assim, tem um contraponto entre quem dialoga e quem não dialoga. E quero crer, acredito que essa característica também pesa aí. Além da questão da pandemia, não penso que o brasileiro médio, né, o brasileiro e brasileira médios, eles não querem confusão, não gostam de quem está sempre brigando.